Fala galera do convênio, aqui quem fala é o professor Manuel Neto e vou te mandar uma dica importante para a tua primeira avaliação. Vamos começar primeiro com a República. Não esquece que a República é fruto de uma realidade que estava acontecendo na monarquia que nós estudamos. Não esquece que você tem uma sociedade que vive um processo de contradição entre a continuidade da escravidão com toda a sua brutalidade, a defesa da pátria estabelecida pela Guerra do Paraguai leva a esse cidadão, aliás, a essa pessoa que lutou por essa pátria, que trata ele com brutalidade, a um processo de consciência política. Ou seja, a Guerra do Paraguai vai contribuir para o crescimento dessa consciência política, ao mesmo tempo que vai fortalecer o exército brasileiro em decorrência da guerra, vai levar o exército brasileiro a participar da vida política, que vai ser rejeitada pela política tradicional, porque muitos políticos tradicionais veem a presença do exército como uma ameaça. Nesse sentido também é importante você lembrar uma outra coisa, mas muito importante. A questão abolicionista, amigos. É importante você lembrar a questão abolicionista, por quê? A abolição foi fundamental para a queda do império, mas também levou a um outro processo que a sociedade passou a discutir. Como assim, Neto? O projeto do governo do Segundo Reinado, que pretendia modernizar o país, aproximando-o das referências civilizatórias e de desenvolvimento das grandes potências da época, não se vinculava com o arcaísmo que resultava da manutenção da escravidão, como peça-chave da estrutura produtiva. Outra coisa importante tu lembrares na questão da escravidão. Por exemplo, no Brasil, o processo de abolição da escravidão foi bastante tardio, gradual e foi conduzido pelas elites, o que resultou de uma série sucessiva de leis que redundaram na Lei Áurea. O processo não teve o caráter revolucionário e o país já se encontrava naquele contexto independente de Portugal, mas mesmo assim criava-se aquela contradição, independente, mas a maioria do povo escravo. Te liga aí, irmão. A dica agora é sobre Revolução Industrial. Não esquece, a Revolução Industrial revelou-se como um dos mais significativos eventos tecnológicos realizados pelo homem. Entretanto, o custo social foi enorme, principalmente no que diz respeito ao aumento dos índices de desemprego provocado pela utilização de novas máquinas que substituíram o trabalho de milhares de trabalhadores. Nesse sentido, é importante você lembrar que essa tecnologia ela acabou, por um lado, prejudicando o homem, mas permitiu vários avanços. Só que muitos desses avanços não corresponderam com o processo de sustentabilidade. As mudanças tecnossociais estão relacionadas às novas relações de trabalho, como o trabalhador vende sua hora, vende seu trabalho, vende sua mão de obra para quem melhor paga. Mas às vezes, muitas das vezes, esse processo é feito de maneira contrária. Ele acaba aceitando qualquer tipo de trabalho na tentativa de sobreviver a uma realidade principalmente ligada ao desemprego. Outra coisa, em cima de Revolução Industrial, não esquece. A sustentação do Império Inglês foi fruto de um lucro do comércio colonial, investimento em tecnologia, aumento de produção. As máquinas vão ser fundamentais para o desenvolvimento, porque não vai precisar mais de muitos trabalhadores, o comércio vai aquecer e o retorno desse investimento vai ser refletido através do desenvolvimento da Inglaterra. A dica agora são as sociedades indígenas, convênio? Fica de olho.
Em todo momento, o colonizador pretendeu trabalhar a ideia de encontrar novas terras com o objetivo, é claro, de lucratividade. Mas tem um problema nisso tudo. Ao mesmo tempo em que se deparou com uma região que comparava com um paraíso terrestre, coberto por esplendores, belezas e possibilidades, do outro lado, esse próprio colonizador se sentia ameaçado, amedrontado por uma paisagem muito diferente da europeia e por pessoas com culturas e costumes diferentes, às vezes, muitas vezes, incompreensíveis para esse colonizador, né? É aquela visão eurocêntrica que o colonizador tem, que muitas das vezes passou por cima das crenças indígenas. Os portugueses justificaram a escravidão com o discurso de que esses povos eram selvagens, de que não tinham Deus, portanto inferiores aos europeus. A visão eurocêntrica dos conquistadores impedia os portugueses de compreender as práticas e religiosidade diferentes dos indígenas, como a própria antropofagia. A dica agora é sobre o Egito. Te liga aí, convênio. O faraó passou a concentrar todos os poderes em suas mãos, sendo cada vez mais considerado um deus vivo. Boa parte das terras passou a ser controladas por ele, a quem a população deveria pagar tributos e servir por meio de trabalho compulsório. A personificação do Estado na figura do próprio faraó e sua identificação como um deus permite-nos, portanto, falar que era uma monarquia teocrática. Isso é muito importante para o funcionamento e o desenvolvimento do Egito.